Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na web rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Olá, boa noite. Desculpe o atraso. Tivemos um probleminha técnico. Estamos transmitindo pela primeira vez no canal do meu podcast, do Acessando Lucília, e estamos aguardando o convidado, Breno Viola, e a gente espera que ele chegue rápido. Bem, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, estou com óculos dourado fino, uma correntinha, uso fone de ouvido, estou com um brinco de argola, uma blusa rosa com bolas amarelas e nossa convidada é a professora Marinalva Oliveira, e ela vai se apresentar daqui a pouco. E hoje a gente vai falar, conversar, trocar ideias sobre o dia do mês da Síndrome de Down no Brasil, né? A lei foi sancionada em 4 de março de 2022 e ela instituiu 21 de março como Dia Nacional da Síndrome de Down, e a autonomia e participação na vida dessas pessoas em sociedade, discutir os avanços, né? E toda esse mundo místico e mágico que cada dia a gente é surpreendido com as pessoas com Down, né? Então, eu vou passar para a Marinalva, que ela vai se apresentar e se descrever, enquanto o Breno não chega. A Marinalva é uma companheira de luta, ela é professora titular da Faculdade de Educação da UFRJ, coordenadora do Laboratório de Inclusão e Mediação Simbólica, militante pelos direitos das pessoas com deficiência. Ela participa também ativamente do movimento das pessoas com deficiência de Niterói. E ela é mãe do Gabriel, um jovem com Down. Marinalva, muito bom ter você aqui com a gente. E eu queria que você se descrevesse e depois se apresentasse. Como é que é essa luta de ser educadora e mãe de jovem com Down em pleno século XXI? Boa noite a todos, a todas. Bem, eu sou uma mulher negra, tenho cabelos crespos, curtinhos, antes do ombro, bem acima do ombro. Tenho 58 anos, 1,64 m, 67 quilos. Estou usando um vestido azul, um colar que tem uma pedra amarela aqui na ponta, e sentada numa cadeira preta e vermelha. Atrás tem uma estante com alguns livros, dos muitos que a gente tem como professora, né? E um balcão. Bem, primeiro, agradecer imensamente esse espaço, numa semana e também no mês, mas sempre na vida tão importante, que é para a gente, na verdade, comemorar a nossa luta, né, pelos direitos das pessoas com deficiência. E, mais diretamente, no mês de maio, no mês de março, no dia 21, nós estamos aí dando visibilidade às pessoas que têm trissomia no cromossomo 21. Eu acho que é até importante, Lucila, eu falar um pouquinho sobre essa tentativa de mudança de paradigma, de nome. Com certeza. Nós estamos agora tentando mudar de síndrome de Down para T21, e eu vou até explicar por quê. Porque síndrome, ela sempre remete a uma doença. Então, por si só, é um termo já capacitista, porque a T21 não é uma doença, né? É uma alteração no cromossomo 21. E Down tem duas questões bem interessantes, que Down, quando diz síndrome de Down, é o nome do pesquisador que descobriu a síndrome, a trissomia do cromossomo 21. Só que geralmente esse nome Down no inglês ele remete, né, para baixo e tudo mais, e ninguém associa o nome do pesquisador. Então a gente está tentando mudar agora para T21. Agora, mais um dado curioso, que recentemente nós descobrimos as pesquisas, que quem na verdade descobriu a T21 não foi o Down, o homem, foi uma mulher que fazia parte da equipe dele, e por questões machistas, quem leva o nome é sempre o homem, né? Então, por esses motivos, agora a gente está tentando mudar o termo para T21. O que é T? Trissomia do cromossomo 21. E que, por sinal, se remete ao dia 21/3, né?
21/3 foi escolhido porque o 3, a trissomia do cromossomo 21. Então, 21 de março é no dia de luta aí. Rapidamente contextualizando, a minha luta foi sempre, né? Eu sempre lutei, acho que desde que nasci, para sobreviver, né? Mas como nordestina, né? Nordestina. Está no sangue a luta. Menina pobre que morava na roça, porque lá a gente chama roça mesmo, né? Trabalhou como escravizada no trabalho infantil, que eu não digo que aquilo era trabalho doméstico, mas, enfim, a minha luta de uma forma mais organizada, em defesa da educação pública e tudo mais, já vem de algum tempo, mas pelos direitos das pessoas com deficiência ocorreu quando o Gabriel nasceu, em 2005. O Gabriel nasceu, e daí, né, como toda mãe, por falta de até mesmo acesso às políticas públicas, às informações, e também por conta do capacitismo, causa-se um descompasso na vida da gente, e a gente fica um pouco perdida, não pelo filho que nasceu com a trissomia 21, mas pelo mundo que ele vai enfrentar. E daí começou a minha luta, começou primeiro academicamente, nos meus grupos de pesquisa, eu já era professora de universidade, mudei completamente o meu objeto de estudo, eu trabalhava com crianças comuns sobre desenvolvimento e aprendizagem humana em salas de aula, uma ligação da psicologia com a educação, e quando o Gabriel nasceu, eu falei, eu vou mudar só os participantes da pesquisa, em vez de ser crianças comuns, vão ser agora crianças com síndrome de Down. E daí foi muito interessante, porque na época eu orientava mestrandos e tudo mais, iniciação científica, e todo o meu grupo de pesquisa veio junto comigo, sabe? Todo mundo. Não teve alguém que dissesse assim, não quero. Produzimos muitas dissertações de mestrados, conhecemos o chão da escola, porque a gente não conhecia o chão da escola, e daí começou essa mudança acadêmica, que resultou na militância, né, de organização de movimentos e tudo mais. Então, hoje eu estou na UFRJ, nós temos esse laboratório de inclusão, mediação, desenvolvimento e aprendizagem. Eu trabalho com crianças com T21 e a Sandra, outra coordenadora, com crianças com autismo, mas é sempre ali trabalhando a partir do chão da escola, com curso de extensão, pesquisa, mas sempre a partir do chão da escola, dos profissionais da educação, das mães, dos pais, das pessoas com T21. E na militância, né, como toda militante, a gente não pode militar só por aquilo que está no nosso umbigo. A nossa luta é muito além disso. Então, na militância, a gente está aí no movimento Inclusão na Educação de Niterói, que é um movimento forte, porque as crianças da rede municipal de Niterói que têm deficiência, não é só T21, mas todas as deficiências estão sendo excluídas da sala de aula. Isso já vem de algum tempo já. Ou estão com horário reduzidos, porque faltam profissionais de apoio, faltam condições adequadas, e a prefeitura, até de uma forma capacitista institucional, não reconhece esse problema que está acontecendo. Mas estamos aí com pequenas vitórias, mas estamos conseguindo avançar, e essa tem sido a nossa luta. Estamos na luta, né? Estamos até na luta aí para o Breno conseguir entrar. Ele estava tão animado para o programa, me ligou 2 vezes, que tinha cortado o cabelo, mas ele está com problema para acessar. E até a Samanta, que é a noiva dele, estiver nos ouvindo aí, Samanta, vê se você consegue ajudar o Breno a entrar. Voltando então, Marinalva, como é que você vê a evolução das pessoas com quer que fala? T21. Não, vou falar D21, que é mais fácil, né? Com o D21, conquistando autonomia em várias áreas. A gente vê formando suas próprias famílias, como a gente viu nesse final de semana, o Vini Estreda, que já foi entrevistado aqui, casando, e a gente vê tantos casos de sucesso no mercado de trabalho, e chegando até a própria universidade, o que até pouco tempo a gente não imaginava e nem acreditava, né, Marinalva? Exatamente, Lucila, e isso tudo é fruto da luta. E daí foi muito bom você trazer isso, porque tem uma lei brasileira de inclusão, a LBI, que ela é fantástica. É uma das melhores leis sobre inclusão que existe no mundo. É a nossa lei brasileira de inclusão. E ela foi uma conquista, ela foi aprovada em 2015, nós estamos aí com quase 8 anos de aprovação dessa lei, e essa lei não é implementada. Ou seja, está muito a conta-gotas. E a maioria das pessoas não conhece a Lei Brasileira de Inclusão.
Então, toda essa autonomia que você está citando hoje, ela é resultada de dois fatores principais. O primeiro, de muita luta, Lucila, de muitas mães que vieram antes de mim, porque essa luta não começou comigo nem com as mães de agora, já vem de mães aí da década de 50, sabe? E foram abrindo caminhos e nós fomos entrando. É por isso que eu estou há 17 anos, outras chegaram agora, nenhuma de nós nós temos obrigação de seguir essa luta, porque ela vem de mais de muitos anos de outras mães aí. E nisso resultou a Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão, nós conseguimos aprová-la após vários anos no Congresso, porque tem muita resistência, né? Mas conseguimos aprovar. Mas ela não está sendo implementada no todo. Naquelas partes que ela está sendo implementada, é quando traz justamente esses aspectos que você está citando aí, e é bom citar essas coisas pontuais para as pessoas verem que estão acontecendo. No sentido da autonomia da pessoa com deficiência de uma forma geral, não só a T21. Mas hoje nós estamos vendo eles casando, elas casando. Casar é bom. Aí eu digo, gente, não casa não. É brincadeira. Mas casar tem que ser uma escolha de cada um. Cada um tem que ter o direito se vai casar ou não. Por que as pessoas com deficiência não tinham esse direito de casar? Por que não tinham o direito de amar? Porque eram segregadas, porque não tinha espaço para elas. Elas não tinham direito de votar. Aí o pessoal, votar é legal. Eu tenho uma série de questionamentos sobre as eleições burguesas, mas a pessoa tem o direito de decidir se ela vai ou não. Acontece que as pessoas com deficiência não tinham esse direito. E a minha maior alegria, Lucila, foi agora nas últimas eleições, o Gabriel votou. Ai, que lindo! Votou. Primeiro e segundo turno, o Gabriel votou. E sozinho, viu? Entrou na sessão, levou a colinha dele. Como nós levamos também, que era um monte de nome de gente, levamos a colinha. Muita gente. Entrou, assinou a lista e eu fiquei da porta fazendo fotografia, porque eu não podia entrar na sessão. Quer dizer, podia, porque tinha deficiência, mas eu não queria isso. Eu queria que ele entrasse. A autonomia dele era o momento dele, né? E o orgulho que ele sentiu, Lucila. E o orgulho que ele sentiu. E daí é muito importante esses aspectos, essas conquistas, porque esse orgulho do Gabriel não era só por estar votando, é por estar tendo a autonomia e o direito de votar. E não é por votar simplesmente, é por ter o direito de estar participando do mundo igual todo mundo participa. Por que não podia? E até pouco tempo, gente, as pessoas com deficiência não podiam votar. As pessoas com deficiência não podiam abrir conta em banco. Gabriel tem conta em banco, tem maior orgulho de usar o cartão dele. E eu digo, meu filho, cuidado. Aí eu quero fazer débito, mamãe, eu quero passar... Eu falei, calma, que agora ele tem que aprender que divide conta, né? Que não é ele que paga sozinho, né? Ele tem cartão de banco, ele tem isso, ele tem namorada, sabe? Então, isso é conquista. Por outro lado, nós temos que lembrar o seguinte, tudo bem, o Gabriel tem uma condição de vida diferente da maioria da população com T21. E daí, eles não estão fazendo as mesmas coisas que o Gabriel. Por quê? Porque faltam políticas públicas. É isso que eu ia perguntar. Ainda hoje, faltam políticas públicas? Faltam políticas públicas. Estou dando um exemplo de Niterói, que tem o cargo de professor de apoio e não tem professor de apoio para as crianças. Estou dando o exemplo de uma das cidades mais ricas desse país, que é Niterói, que já criou o cargo de professor de apoio, que a gente exige lá. Mas as crianças com deficiência não estão podendo ir para a escola em Niterói, porque não tem professor de apoio. Ou quando vão, tem horário reduzido. Olha só o absurdo de um capacitismo institucional. Eu estou no exemplo de Niterói, mas isso está acontecendo no Brasil todo. Você imagina no interior, no norte, no nordeste? Exatamente. Inadmissível em Niterói, porque Niterói tem recursos aí de uma cidade riquíssima que podia estar fazendo isso tranquilamente, mas não faz. Então, eu estou citando o exemplo do Gabriel por um lado, mas o Gabriel tem uma condição social e financeira diferente da maioria da população. O que eu quero é que todos tenham esse direito, e não estão tendo. E como é que a gente faz para lutar por esses direitos? Como é que a gente coloca a voz do D21 na rua? Primeiro, a única forma que eu encontro é a organização dos movimentos. Organização de mães, de pessoas com deficiência. Por que eu digo de mães e de pessoas com deficiência? Porque as pessoas com deficiência não podem terceirizar a luta deles, né? Mas das mães também são importantes, Lucila, porque não existe inclusão se você não tem uma rede de apoio.
se você não tem profissionais, se você não tem mães, então inclusão envolve tudo isso. Por isso que é nossa luta enquanto mãe. A nossa luta enquanto mãe, a nossa luta das pessoas com deficiência. A forma que eu encontro é essa. A outra que a gente tem feito muito, e é necessário, é aliar essa luta dos movimentos sociais e chamar os parlamentares para se comprometerem, porque eles foram eleitos pelo povo, muitos com determinado discurso, e depois de eleitos abandonam completamente. Nós temos que ir cobrar dos parlamentares para eles estarem junto conosco. Em Niterói, nós temos uma parceria muito grande com o vereador Túlio, que é o presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência da Câmara. É preciso que os municípios tenham essa comissão e se engajem nessa luta. Tem essa comissão, tenha quem presida a comissão seja comprometido. Em nível federal, agora nós temos o Glauber vai compor a Comissão de Pessoas com Deficiência em nível federal, na Câmara Federal. E foi uma cobrança dos movimentos sociais. Vamos lá, você tem que ocupar, mas não é só ocupar. Nós temos que estar dialogando com esses mandatos para levar nossa pauta, fazer reuniões, para eles estarem atendendo. Outro também que tem que vir junto, e em alguns lugares vem, é a OAB. A OAB é muito importante. Tem a Comissão de Pessoas com Deficiência na OAB, é muito importante. Tem alguns lugares que atua muito bem, em outros não atua, sabe? No Rio atua muito bem, em Niterói não atua como deveria. Então, nós temos que chamar a OAB, tem a OAB Vai à Escola. Ou seja, Lucila, não é sozinho que a gente consegue isso. É aliar os movimentos com mandatos parlamentares, com OAB, Ministério Público, é uma luta sem fim. Mas o importante é que a gente vê que é através dessa luta que a gente está tendo essas vitórias, inclusive do Vini casar aí, sabe, de mostrar isso para a gente, de pessoas com T21 estarem na universidade, estarem terminando o ensino fundamental. É devagar ainda? É, mas imagina que há 50 anos muitas mães aí desbravaram esse caminho para nós. Marinalva, e é uma luta contínua, né? E tem uma luta viva, né? E a convenção, como você falou, né, ela exige a plena participação das pessoas com deficiência. Inclusive, ela teve uma mudança, a nossa Lei Brasileira de Inclusão, na curatela, né? Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa mudança na LBI, que dá, em questão da curatela. Ao mesmo tempo que dá autonomia, até que ponto a gente pode dar autonomia às pessoas com o D21? Eu tenho uma discussão muito política sobre isso. E como mãe, eu vivo uma prática o dia a dia, né, Lucila? Com medos, com receios, com tudo. Não é fácil. Considere, eu vou ser bem realista, porque agora eu vou falar um pouco sobre como mãe e como política que eu defendo. Você sabe que o mundo é muito capacitista, mas além de ser capacitista, é um mundo explorador, é um mundo capitalista, é um mundo cheio de maldades com todo mundo. Com aquelas pessoas que têm deficiência e têm uma deficiência intelectual, elas precisam de acessibilidade, vou falar muito da intelectual, elas precisam de acessibilidade para compreenderem o que você está falando, porque tem barreiras. Elas compreendem, mas se você falar, tirando as barreiras. Isso o mundo não sabe. E aí eu vou chegar onde são os meus medos e receios. Isso o mundo não sabe. Então o mundo chega e fala com a pessoa com deficiência intelectual, igual eu estou falando aqui, rápido, disparado, completamente inacessível. Você imagina nessa história da curatela envolvendo aí várias questões, desde questão bancária, desde a questão da autonomia para tudo, do jeito que já tem no mundo, e daí é muito mãe aqui agora que está falando, do jeito que o mundo já é malvado, capitalista, o que pode fazer com a pessoa com deficiência intelectual diante disso? Eu dei um exemplo agora bem prático do Gabriel, né, que ele tem o cartão do banco, faz o débito, não tem cartão de crédito ainda, tá? Olha, a gente vai construindo as coisas. E aí ele diz, eu quero pagar, chega no restaurante, aí eu digo assim, não, meu filho, a gente divide a conta quando vai para os lugares. Agora, você imagina se ele está num grupo de aproveitadores e ele diz isso, sabe? E ele não vai dizer, porque ele achou que é legal pagar, ele não quer nem saber o valor, mas o que é importante para ele é pagar. Voltando para a curatela. Então, o que eu acho que a gente pode fazer? E isso eu estou fazendo com o Gabriel, no sentido de construindo essa autonomia, e o Gabriel começa a gritar por mais autonomia.
Quando ele começa a gritar por mais autonomia, é porque eu estou segurando. E daí, o que a gente deve fazer, que a gente está fazendo agora? Nós começamos a fazer terapia de orientação de pais e mães. Porque quem está precisando agora somos nós. É um momento de apoio, uma rede de apoio e de afeto, né, de Maria? apoio. Então, o Gabriel agora estuda aqui perto de casa, está indo sozinho para a escola. Eu passei 2 semanas escondida atrás das árvores, vigiando o Gabriel, escondida. E o Gabriel, depois de 2 semanas, no Dia Internacional da Mulher, que foi dia 8 de março, agora recente, eu falei, eu tenho que me dar esse presente hoje. E esse presente é não ir vigiar o Gabriel. Hoje eu não vou. Mas eu fiquei dentro de casa sofrendo de não ir. E não fui. Depois desse dia, não fui mais. Ele atravessa a rua, já tinha feito como é que é? Liberdade vigiada, que é a história da curatela, voltando para o prático. Eu já tinha feito a liberdade vigiada atrás das árvores e, na verdade, eu precisava ter confiado no Gabriel para eu confiar em mim. Na verdade, o problema era meu. Então, isso foi importante. Dentro dessa perspectiva, Lucila, eu acho que a gente tem que ir trabalhando devagar. Não pode ser... É uma conquista, queremos manter essa conquista, mas depende, Lucila, de cada filho. Eu não posso dar uma regra geral, porque eu faço com o Gabriel, para uma mãe que mora na periferia, que não tem condições de acompanhar seu filho, que não tem nenhuma estimulação. Então, não existe uma regra geral, nenhuma receita. Mas ressalto que nós temos conquistas aí e que nós precisamos estar aos poucos indo aí. Mas também eu acho que o Breno vai conseguir entrar. Continua, Maria, não, continua. Então, eu acho que não existe receita para isso. O que eu falo do Gabriel não é exemplo para ninguém, é a minha realidade. Agora, a gente tem que fazer a discussão política. É preciso ter autonomia? É necessário. Como construir? Isso aí vai depender de cada pessoa, da sua história, como é estimulado e tudo mais. Não está conseguindo. Enquanto o Breno está tentando entrar ali, né, isso aí é autonomia. Ele está sozinho em casa, né, e ele está lá lutando para poder... Pode ser um problema de conexão, ele também estava na fisioterapia, então vamos acreditar que ele vai entrar. E o problema não é do Bruno, o problema é dessas coisas todas que são sem acessibilidade para todo mundo, né, Lucila? Exatamente. Uma das lutas das pessoas com deficiência, especialmente as pessoas com deficiência intelectual, é o uso da linguagem neutra, da linguagem simples. E agora mesmo, essa semana, teve gente falando que a linguagem neutra, que a linguagem simples atrapalha. Quer dizer, o que você acha do uso, a importância da linguagem simples para as pessoas que têm deficiência intelectual? Não é realmente muito mais simples? A primeira coisa que, quando a gente usa esse termo, né, e eu sei que é usado muito aí, simples, parece que diminui, não é nada disso. A pessoa com T21, por exemplo, ela tem uma deficiência na memória auditiva e na memória visual. Não é audição, é memória. Então, ela tem um potencial na memória visual igual qualquer um de nós. Mas na memória auditiva, que é isso aqui agora, a gente está ouvindo e trazendo para a memória, ela tem uma deficiência que traz pela T21. O que nós fazemos? A gente sempre faz, na maioria das vezes, a gente usa sempre a memória auditiva. Eu não uso a memória auditiva junto com o visual. Tipo, caneta, estou falando sobre uma caneta azul. O fato de eu usar a memória auditiva dificulta muito a comunicação com a pessoa com T21. Porque eu uso a sua memória que tem deficiência, em vez de eu usar a sua memória que tem potencial. Por que a linguagem facilitada, eu gosto de chamar muito de comunicação facilitada, é isso. Um dos aspectos é isso. É você usar o potencial da pessoa para trabalhar a deficiência. Com o tempo, você não precisa mais mostrar aqui que a caneta é azul, você já pode usar a memória auditiva, porque você já fez a plasticidade através da memória visual. Voltando para a comunicação alternativa, a linguagem facilitada, seja lá o que for. Primeiro que é preciso compreender que a pessoa que tem uma deficiência intelectual, ela compreende tudo que você fala. Agora, depende da forma como você fala. Você não pode trazer 1000 informações numa única frase. Por que você não usa frases objetivas?
por causa da memória de curto e médio prazo, a memória auditiva e visual, tudo interfere nesse momento da T21. E daí você começa a falar, quantos anos você tem, onde você nasceu, onde você foi... Gente, olha... É muita informação, até para muita informação que não tem nenhum impedimento, né? Todo mundo, imagina para quem tem uma deficiência intelectual. Então, eu costumo muito dizer que é necessário você compreender. Uma outra coisa, Lucila, que a gente fala muito nessa comunicação facilitada. Não use metáfora com pessoas que têm deficiência intelectual, porque elas aprendem muito a partir do concreto. E metáforas, eu me pergunto até hoje, eu não sei por que se usa metáfora no geral. Vou te dar um exemplo do Gabriel. Um dia desse estava passando uma propaganda de um supermercado da televisão e disse que a carne estava barata. O Gabriel falou assim, credo, mãe, eu não quero carne com barata. A barata... Exatamente, porque ele não fez a conexão. E ele estava correto. Aí eu falei, não, meu filho, neste caso aí, barata é porque você pode levar pouco dinheiro para comprar carne. Agora, tu imagina na cabeça dele, Lucila. Não, mãe, barata é aquele bicho nojento, sabe? Como é que você vai associar um bicho nojento, que ele tem nojo, eu também tenho, todo mundo tem, coisa boa que é a carne barata? Fica difícil. Então, a gente diz sempre para os professores, para as professoras, para as mães, não use metáfora. Metáfora é desnecessário. Ou porque metáfora é desnecessária. A pessoa com autismo também. Eu acho muito legal você ouvir as pessoas com autismo falarem. Você aprende muito, Lucila, com elas falando. Porque elas são objetivas, com a linguagem facilitada e expressam o que pensam. Muitas. Não tem aquele negócio de ficar fazendo filtro, sabe? Se eu vou falar isso, se eu vou falar aquilo. Isso é uma linguagem facilitada. Sabe? Então, eu sou muito favorável mesmo, e eu acho que a gente precisa fazer curso de formação para a sociedade de uma forma geral, mas principalmente para os profissionais, as profissionais da educação, e para casa, para as mães, para os pais, porque a forma de se comunicar, a comunicação entre a linguagem expressiva e a linguagem receptiva, ela ocorre com as pessoas com T21 e com qualquer pessoa que tenha deficiência. Mas tem uma diferença na expressão dessa linguagem. O que isso quer dizer? Se você facilitar a linguagem, ela vai chegar, ela vai internalizar. E daí ela precisa processar para expressar. Quando ela vai expressar, pode ser que ela expresse de uma forma mais... sem pronomes, às vezes, sem verbo, seja lá como for, aí é hora de você organizar. Mas para ela internalizar, você precisa ter uma linguagem facilitada, porque senão ela não vai internalizar. Não vai. E não vai ocorrer a relação que a gente sempre diz, que é do desenvolvimento humano, que é pensamento e linguagem. Olha, eu já ia falar o Gabriel. O Breno não... O Breno ainda vai tentar conseguir entrar, né? A gente, como começamos mais tarde, e você tem um compromisso, a gente vai fazer um intervalinho rapidinho só para falar da rádio, que você já conhece, é a Rádio da Classe Trabalhadora, sem fins lucrativos, esse espaço maravilhoso do Antônio e de todos os coordenadores, pessoas que participam dessa iniciativa exemplar, né, de trazer a voz e a vez dos trabalhadores, e nós aqui, como os trabalhadores do jornalismo, da educação, temos que mais que agradecer esse espaço, né, Marinalva? Enquanto isso, quem sabe o Breno entra. Então, vamos lá, rapidinho. Só um minutinho. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no Radiosnet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros,
já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CLWebRádio. apoia.se/CLWebRádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Voltamos e olha o Breno aí com a gente. Breno, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Mari Breno. Temos aqui a Marinalva, que é a mãe. Vocês me escutam assim ou me escutam sem isso? Não sei o que é melhor. O que você acha, Marinalva? Está ouvindo de qualquer forma. Para vocês é melhor assim? Tá ótimo. Está ótimo. Breno, então você cortou o cabelo, raspou o cabelo e está todo prontinho aí para conversar com a gente. Muito bom você ter com a gente, Breno. Eu queria que você se descrevesse, falasse quem é você e como é que você está vendo a evolução das pessoas com Down hoje. Esse fone aqui não está... Eu vou tentar falar assim. Tá, pode tirar o fone, tá tranquilo. Breno, e como é que você está encarando esses novos tempos da pessoa com T21? Com T21, é assim, eu nasci na barriga da minha mãe. Na barriga da minha mãe, o médico disse que eu ia nascer com síndrome de Down. Minha mãe já trabalhava com pessoas com deficiência, professora. Ela, como médico, ou dentro da barriga que ela viu, ela já sabia que ia nascer um meninão com síndrome de Down. Sim. E você tem feito muita coisa interessante. Você, no judô, você fez filme, você participou da série do Drauzio Varela. Conta pra gente como é que foi essa experiência, toda essa experiência. Eu fiz muitas coisas, né? Várias coisas. Conta aí pra gente o que você mais gostou de fazer e o que você pretende fazer ainda. O que eu fiz eu fiz vários esportes. Fiz natação, fiz judô, fiz vela, fiz muitos esportes. Jiu-jitsu também. Futebol também. Você foi campeão de judô, você foi um dos primeiros no mundo a conseguir medalhas com judô. Várias medalhas nacionais e principalmente internacionais. E o que o judô trouxe para a sua vida? Trouxe, além da felicidade? O judô... Deixa eu só me respirar um pouquinho, porque o judô... Respira, fica à vontade. Foi muito importante para mim, sim. Que meu pai, foi um dos primeiros a fazer judô, meu irmão também. Foi por aí que eu comecei a seguir a carreira no esporte. E hoje, às vezes eu pratico judô, às vezes jiu-jitsu, mas às vezes não dá. E no cinema? Como é que você chegou no cinema e como é que foi essa empolgação, né, daquele filme Colegas? Colegas, né? Eu fui convidado pelo Marcelo Galvão, nosso diretor, né, do filme Colegas. Eu estava fazendo uma matéria para combate pelo esporte do judô, e ele viu, gostou da matéria e disse, poxa, esse aí devia fazer o nosso terceiro
organista do filme Colegas. E fiz teste, mais de 300 pessoas. Fiz o teste, passei, depois me ligaram dizendo que eu ia fazer o filme. E foi legal fazer o filme? O quê? Foi legal fazer o filme? Foi maravilhoso. Tradicional, com Lima Duarte, Juliana Didoni. Se eu ficar aqui, eu vou ficar falando demais. Mas Togum, Marco Luque, esses aí são os artistas, Nil Conde, Leonardo Migerim, essas são as pessoas que eu seguia vendo eles como exemplo nas novelas, né? Nós estamos aqui com a Marinalva, que é a mãe do Gabriel, que é um jovem com Down também, 17 anos. Não entendi. Nós estamos aqui com a professora Marinalva, aqui junto com a gente nessa bancada. Ela é mãe do Gabriel. O Gabriel tem 17 anos, ele também tem Down. Marinalva, o que você gostaria de perguntar para o Breno? A síndrome de Down que você falou? Não, ele tem. O filho dela também tem o T21. Então, ela vai te fazer uma pergunta. T21, assim, como eu nasci com essa genética, né? A síndrome de Down muda, como eu posso dizer? A gente quer muito estar incluído na sociedade, a gente quer estar junto com as pessoas, mas o que acontece? A sociedade não está preparada para receber pessoas com deficiência em geral, entendeu? Vamos ver, Marinalva. Não pode continuar, Breno. Pode continuar. Pode falar, Breno. Não. Já está até respondendo minha pergunta, Lucila. Não, porque é isso. A sociedade não respeita ainda as pessoas com deficiência em geral, porque a gente tem direito de fazer as nossas próprias escolhas, né? Isso. Que é morar sozinho. Isso. Você mora sozinho, Breno? Você mora sozinho, Breno? Atualmente eu estou casado, a gente vai finalizar numa igreja que a gente vai casar no ano que vem. Estou muito feliz com o novo projeto de moradia, né? Que minha mãe sempre me deu autonomia, autoescolha de fazer as coisas sozinhos, né? Eu sempre ando no Rio, vou para São Paulo, fui fazer o filme sozinho e ela viu que eu poderia estar na sociedade, né, mais justa, de morar sozinho, de fazer tudo, né, na vida. Breno, faz pergunta. Breno, sou Marinalva, eu sou professora da UFRJ, mas o meu orgulho maior é que eu sou mãe do Gabriel, que tem 17 anos. Inclusive, quando ele era criança, ele esteve com você em algum momento. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, Breno, qual a maior dificuldade que você enfrenta hoje nessa sociedade capacitista? Eu sei que são várias, mas a dificuldade que a gente sente, primeiro é o preconceito, né? O preconceito ainda existe, né, nesse país, né? Melhorou um pouco por causa do filme, mas ainda não olha daquele jeito que a gente gostaria de ter, né? Na sociedade. Não só na sociedade, mas no mundo, né? Porque a gente precisa estar incluído na sociedade, de fazer as coisas sozinhas. Um dia eu cheguei para minha mãe, falei, mãe, um dia você vai morrer. Isso. Mas um dia, se acontecer isso, eu não quero morar com ninguém.
se não fosse minha mulher. Porque eu sei que vou sofrer preconceito, mas de cabeça erguida. Isso. Lutando pelos nossos direitos. Eu fui falar na ONU, falando que as pessoas, eu acho que têm vergonha de mostrar seus filhos na sociedade. Isso. Não é só vergonha, é medo também, sabe? Eu acho que eles querem que pai e mãe protejam seus filhos, sabe? Mas eu deixo uma mensagem de motivação aqui, dizer, deixe o seu filho fazer suas próprias escolhas. Deixa ele morar sozinho. Deixa ele fazer o que ele quiser. Há quanto tempo você mora sozinho, Breno? Aonde que eu moro? Há quanto tempo você mora sozinho? Já tem quase um ano já. E qual foi o principal obstáculo que você teve nesse período que você mora sozinho? Oi, Marinalva. Desculpa, aí é que eu estou em cima. Qual foi a dificuldade que eu tive, é isso? Isso. Peraí, antes de conversar com você, Breno, a Marinalva tem um compromisso às 7 horas, ela vai ter que sair, mas a gente continua a conversa por mais 5 minutos, tá bom? E depois eu prometo voltar, fazer de novo esse programa com o Breno, porque ele, como teve a dificuldade em acessar, essa internet realmente, às vezes, o surpreende. Marinalva, muito obrigada, gratidão. Boa luta, seguimos juntos nessa e em outras lutas também. Obrigada, querida, pelo espaço. Eu queria agradecer aqui imensamente essas últimas palavras do Breno, que foi para uma mãe, tá, Breno? Essas suas palavras foi para uma mãe aqui, que tem o Gabriel, que tem 17 anos. Eu quero dar uma mensagem para ela, antes de ela sair, que ela tem um compromisso. Ele já sabe andar, já sabe gatear, essas coisas? Gabriel tem 17 anos, Breno, já está namorando. Não, por que eu estou falando isso? Ele sabe sim. Minha mãe, minha tia, sempre me ajudaram, sempre me botaram no chão. Então, o que eu quero dizer para você, deixe o seu filho no chão. Isso. No dia seguinte, você vai ver aonde que ele vai parar. Ele é maravilhoso, Breno. 17 anos, está namorando, indo para a escola sozinho. Daqui a pouco ele já vai estar andando. Lucila, muito obrigada. Obrigada, Marinalva. A gente volta a se encontrar em algum momento aí nessa luta. Beijo. Beijo. Eu acho que o Breno também está... A internet dele não está muito boa, mas vamos esperar um pouquinho. Enquanto o Breno não volta, Antônio, você consegue colocar um pouquinho do trailer do filme Colegas, do qual o Breno participou? E fez grande diferença na vida do Breno essa participação? Eu acho que seria legal ilustrar aqui. Vamos lá, esse é o trailer de Colegas com audiodescrição. É um filme brasileiro e o Breno ganhou o prêmio junto com outros protagonistas, né, de melhor ator. É o filme Colegas. Desenho de uma pin-up cortucha de maiô e chapéu sentada sobre a palavra Gatacine. É dia. Um carmanguia conversível vermelho levanta poeira numa estrada de terra. 3 jovens down fantasiados e risonhos viajam nele. Um carro velho e 3 garotos especiais vivem a maior aventura de todos os tempos. Em busca de seus sonhos, eles fogem do instituto onde vivem para ganharem o mundo. O conversível invade a estrada na contramão e breca. Um ônibus escolar passa e arranca seu retrovisor. O conversível anda num vilarejo, vista de um parque eólico. Outro ônibus viaja numa estrada, um imenso rochedo à beira-mar. O ônibus anda na praia. Stallone quer ver o mar para reencontrar sua mãe que mora em Atlântida. Márcio deseja voar para ajudar os seus pais a construírem a sua casa na Lua. Aninha busca desesperadamente um marido que saiba cantar. Brincando de bandido e mocinho, eles vivem mais divertidas e engraçadas situações até conseguirem o que querem. Assim, da noite para o dia, Stallone, Márcio e Aninha
tornam-se os fugitivos mais procurados do país, virando um caso que só a polícia especial poderá resolver. Policiais interrogam testemunhas. Na estrada, carro preto persegue o conversível. Repórter entrevista menino Down na TV. À noite, os 3 fantasiados no picadeiro de um circo vazio. De dia, vestindo pijamas, fazem piquenique. Um filme sobre sonhos, coragem e, acima de tudo, amor. Fogos de artifício. Stallone e Aninha beijam-se. Márcio e Stallone dançam numa festa animada. Tráfego numa autoestrada. Embarque nessa aventura conosco. Colegas, uma comédia que irá emocionar você. Márcio dança tango com moça numa praça. Os amigos abraçam-se no conversível em movimento. O carmanguia invade um campo de girassóis. Sobre a tela escura, em letras brancas, a frase Gatacine apresenta colegas, os créditos do filme, logomarcas e o site www.facebook.com/colegasofilme. Audiodescrição Tagarelas Produções. Roteiro Mimi Aragon e Márcia Caspari. Revisão Felipe Mianes e Mariana Bayerle. Supervisão Lívia Mota. Narração, Márcia Caspari. Edição, Bernardo Garcês. Bem, o Breno tá tentando voltar ali. Hoje foi o dia da estreia da transmissão também no nosso canal no YouTube, youtube.com/acessando Lucília 5059. Tivemos aí uns problemas técnicos com a entrada do Breno, a internet falhando, mas assim, são várias, a vida é assim. A gente vai fazendo várias tentativas, né? E é importante que esse mês de março, que é o mês da luta, da conscientização da síndrome de Down, e como a Marinalva falou, da trissomia 21, né? Estão tendo muitas mudanças e avanços em relação ao trabalho, à autonomia, à educação. Então, eu espero que esse mês de março seja um mês significativo para todos, um mês de luta. Eu quero deixar aqui publicamente um convite ao Breno para que ele volte aqui na nossa casa, no nosso espaço, para contar mais da sua trajetória, da sua luta. E a gente combina para ele vir com a Samantha, que é a noiva dele, que com certeza também vai somar nessa história de trazer e deixar a síndrome de Down, o trissoma 21, mais visível, com mais potência. Então, é isso. Seguimos nessa luta. Eu vou ver se o Antônio consegue colocar uma imagem para a gente terminar. Agradecer ao Breno e dizer que o espaço está aberto para ele. E a Marinalva também, e ao Gabriel, que está fazendo diferença nesse mundo, todos da sua forma, né, com o seu jeitinho, né? Então, nós não vamos ter como colocar a imagem, e eu vou agradecer. E semana que vem estamos aqui. E não esquece de curtir o nosso canal no YouTube, e também a rádio na internet, nos aplicativos, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Tem aí o comentário do Valdir, que é muito obrigado pelo agradável encontro. Tem um outro também comentário aí no início, Antônio, se você conseguir resgatar antes da gente terminar, mas se conseguir não tem problema não, que a gente se encontra toda semana por aqui. É a Samantha, que é a noiva, né? Não deixem ele falar chorando no meio da live, que ele é muito teimoso. Além de muito teimoso, ele teimou, conseguiu entrar, ele é muito especial, porque ele é uma pessoa que vai à luta, né? Tem também a Márcia Trolli, foi excelente você estar no YouTube, ficou mais fácil de acessar. Obrigado, Márcia, continua com a gente. Gente, então, boa noite, a gente se encontra na próxima semana em mais um podcast Acessando Lucília. Obrigada, Breno, obrigada, Marinalva, obrigada, Antônio, boa noite a todos. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente!